Que a graça e a paz esteja com todos os irmãos. Hoje é sábado, acordei um pouquinho mais tarde, né? Porque parece não, mas eu ando demais. Eu ando demais a cidade. Eu ando demais. A cidade, ela é grande e eu ando bastante essa cidade. E ontem eu estava dentro do ônibus pregando o Evangelho, mas o Evangelho tão puro, o Evangelho tão sóbrio, o Evangelho tão natural, o Evangelho tão verdadeiro, quando de repente eu fui interrompido por um cadeirante, né, que vem entrando, porque o meu carrinho tem que estar no lugar do cadeirante. Então, mas Deus me deu uma abordagem tão gostosa, o ônibus estava lotado, né? Estava cheio de gente, e as pessoas com os olhos vidados em mim, porque Deus me deu essa dádiva. Deus me deu essa dádiva de poder pregar o Evangelho com palavras simples, verdadeiras, real, objetivo, impactante, amedrontada, porque o Evangelho você tem que levar um pouco de realidade, e as realidades às vezes ela amedronta a pessoa. Essa é a grande verdade. E aí eu dei lugar para o cadeirante e tive que descer do ônibus, porque o meu carrinho não podia ficar no lugar do cadeirante. Eu mesmo desci e andei um pouquinho e peguei outro ônibus. Que benção. Mas eu quero dizer para você que foi uma vitória. Foi uma vitória. Ontem eu preguei para uma amiga minha que tem um café aqui, né, na Avestruz, do lado ali da lotérica, tem um café novo. Para mim ela era evangélica, mas ela não é. Ela é católica. Elucidei ela bastante da sua vida pós-morte, né? E dentro do ônibus, inspiradíssimo, quando eu acabei meu trabalho ontem, que acabei cedo, estou bem cansado, por isso levantei um pouco tarde. Hoje não farei nada em minha casa, vou resolver alguns problemas que tem que resolver, e elucidei ela. Eu estou feliz pelo meu ofício. Ontem também falei a respeito da Câmara Municipal, fiz uma matéria na Câmara Municipal, como cidadão que eu sou. Espero que ninguém fique brabo com isso. Fiz uma prestação de contas, quero aqui elogiar o prefeito Issan, né, pelo aumento de 16% que ele deu, ampliando assim, quer dizer, ampliando não, né, reajustando assim a cesta básica, juntamente com o atraso, né, do salário do servidor público do município. A gente tem que elogiar. Quando não faz, a gente cobra também. Amém? Quero agradecer. Foram 16% funcionário público, mas ele deu. Tirando assim aquela marca antiga que o prefeito Issan é prefeito do asfalto. Não, da urbanização, não. Ele é prefeito interino de toda a circunstância sistemática da cidade de Araucária, né? Parabenizá-lo, né? O último mandato está deixando um legado muito lindo. Eu quero ler aqui para você uma palavra de Deus, Salmo 29. Salmo 29 é um salmo de Davi, a voz de Deus na tempestade. Sugere alguma coisa? É um salmo apetitoso, jogo rápido. Eu estou procurando trazer essa comida até a boca de vocês, porque um dia isso vai parar. Um dia eu não vou estar mais aqui, porque tudo passa.
todas as coisas, elas passam. Todas as coisas, elas têm um tempo pré-determinado para acontecer ou deixar de acontecer. E já dizia o pregador, filho do mesmo, Davi, em Eclesiastes, no capítulo 3. Ele disse: há tempo para todas as coisas abaixo do sol e em cima na terra. Amém? Então, a voz de Deus na tempestade. Vamos traduzir. A voz de Deus em tempo de angústia. A voz de Deus em tempo de tribulação. A voz de Deus em tempo de perturbação. A voz de Deus em tempo de escassez. Você, nesse momento de escassez, nesse momento de dificuldade, nesse momento de escuridão, nesse momento de vacas magras, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem conseguido tirar lições disso? Porque aí dentro dessa circunstância, dessa situação, há uma lição. Há uma lição. Há uma lição de amadurecimento, há uma lição de aprendizado, há uma lição de resposta, há uma lição de aprender a se colocar e de sobreviver essas circunstâncias e as facetas que a vida nos promove. Há uma lição. Então o título dessa mensagem, pequena, simples, hoje é A Voz de Deus na Tempestade. Todas as circunstâncias que nos envolvem na vida, ela é uma oportunidade de um aprendizado. Toda ela. Toda ela. Você tem conseguido ouvir a voz de Deus nos dias maus da sua vida? E o que esse momento está propondo para você? Bom, vamos aqui. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, Filho de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor glórias devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O que? A primeira coisa, o interessante, né? Esse aprendeu mesmo. Ele aprendeu, né, a verdadeira lição que a vida promoveu para ele em todas as facetas, em todos os ângulos, em todas as áreas. Porque olha bem como é que ele coloca. Olha lá, a voz de Deus na tempestade. E ele então vai dizer, tributai ao Senhor. O que é tributar? Pagar-lhe, né, a honra que lhe é devido. Isso é que é tributar. Mas olha o contexto, como é que, quando a gente lê o contexto, é assim a vida de muitas pessoas. Quando a gente lê o contexto, parece né, um paradoxo, né? Não é? Olha lá, tributai ao Senhor. Aí ele diz assim, ó, a voz de Deus na tempestade. E na tempestade, onde muitas pessoas amaldiçoam a Deus por entender, em virtude da dificuldade que ela está passando, em que Deus não está assistindo àquela situação, como se Deus ficasse indiferente às circunstâncias adversas que você está passando. Só que esse homem experiente, andou em caminhos tenebrosos, viveu experiências cruciais de morte, escassez, honra, desconfiança, humilhação. Ele já joga de uma forma diferente. Porque ele então,
ele entende que todas essas variáveis investidas na sua vida não foi para ver o fim dele, ao contrário. Ao contrário. Ao contrário, foi para ver um grande começo. Ele entendeu que Deus estava aperfeiçoando ele, espremendo-o para tirar o melhor dele, para servir aqueles que dele futuramente iriam depender. Aí ele vai dizer, ó, tributai aqui significa dai glória, né? Dai honra, dai louvor pela situação que você está passando. Porque é sinal que a sua vida não acaba aqui, você tem uma longevidade. Quem não tem luta, quem não tem tribulação, quem não tem circunstâncias adversas, ele está fadado a viver pouco. Porque não vai conseguir servir a ninguém. Vai viver uma vida exclusivista para ele mesmo, dele por ele, para ele, são todas as coisas. Mas quem sofre ao longo da caminhada e entende o seu chamado e tem serventia nesse negócio, não que nem todo mundo tenha, é que nem todo mundo se deixa moldar pela vontade de Deus ao ofício que lhe cabe a servir outras pessoas. Então a esses que qualquer coisinha, ai, tá doendo, ai, eu não quero, ai, Deus não tá me vendo, ai, por que isso só acontece comigo? A esses são covardes. Serão tragados pelas circunstâncias naturais e ocasionais que a vida traz. Já viu aquela máxima? Poxa, caiu uma árvore ali, caiu na cabeça do cara, o cara morreu. Mais ou menos por aí. Um galho de árvore caiu na cabeça ali, o cara estava passando e morreu. Situações bizarras vão definir o rumo da sua vida na Terra. Ou, aliás, vão exterminar com você. Estará sobre uma proteção natural que rege a todos, não com uma proteção sobrenatural, por ter serventia eterna que vai poder servir a todos. Aí ele diz assim, ó, tributai ao Senhor, Filho de Deus, tributai ao Senhor glórias e forças, tributai ao Senhor glórias devidas ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja, ó Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Águas aqui, que Davi está se referindo. Já viu aquela música, se as ondas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Não é a água do mar, porque você não vive no mar. As águas são circunstâncias que a vida promove e que se torna um ambiente difícil de nos mantermos em pé, até mesmo de boiar, né? Esse boiar que eu estou querendo dizer é flutuar confiantemente sobre as desconfianças, sobre as circunstâncias, sobre o mar agitado, porque existem os agitadores, agita água para ele. Ele não pode viver em paz, não. Balança as ondas para que o barco dele sofra, né, salavancos. Enfim, vamos dificultar a passagem desse elemento
na vida. Vamos mostrar para ele que as coisas não são do jeito que ele pensa, que ele não vai levar uma maré mansa até chegar ao porto, não. Vamos agitar as coisas para o lado dele. Então, as águas que ele está falando aqui são as circunstâncias, né, em que vivemos. Ora, os momentos são bons, ora, os momentos são agitados. Aí você me pergunta, aonde está Deus nisso, pastor? Deus está aqui, ó. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja Deus da glória, o Senhor está sobre muitas águas. Ouve-se a voz do Senhor nas circunstâncias, ouve-se a voz do Senhor nos agitar das pessoas contra nós, troveja o Senhor, né? Deus da glória, o Senhor está sobre muitas circunstâncias que nos advêm na vida, nos momentos, né, nas penúmbrias, nas adversidades. Ele ali, ele está nos dizendo, acalma, calma, calma, isso são circunstâncias, são fases, vai passar. É ele que está. E aonde ele fala isso? Ele fala dentro do coração, quando se há entendimento de confiança, de fé. Por isso que a fé é a certeza das coisas que não se vê, é a prova das coisas que se esperam. Eu acredito que Deus está vendo essa situação que eu estou vivendo. Eu acredito que Deus está de pé, né, observando as circunstâncias adversas da minha vida. Eu acredito que Ele vai me dar força, paciência, sabedoria, calma dentro da minha alma. Eu acredito que Ele vai, né, acalmar a tempestade, né, dos meus ânimos. Mas eu preciso fazer calar o meu ímpeto, a minha alma. Que como uma criança desmamada no seio de sua mãe, agita-se para alimentar-se. Essa parte não é de Deus, essa parte é sua. Porque quando eu faço calar a minha alma, eu confio na providência divina para trazer resposta a todas as questões que por estas questões minha alma se agitam. Então, essa é a voz de Deus. Quando eu creio sem ver, eu recebo a recompensa da confiança. Vamos adiante. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Você já ouviu a voz de Deus? Davi já ouviu. Eu já ouvi na sua naturalidade. E a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Ele vai dizer aqui, ó, a voz do Senhor quebra o cedro, sim, o Senhor quebra o cedro do Líbano. Cedro do Líbano deve ser aquela estora tipo pinho de rica. Ele faz saltar o bezerro e o Líbano e a Sirion como bois selvagens. E uma feita ouvir a voz de Deus na pior circunstância da minha vida, me mandando acalmar, porque ali a minha alma estava sobremodo agitada, porque eu estava vivendo em um lixo, achando que ali Deus estava. Hoje eu posso dizer que é um lixo, porque o irmão teve a visão.
E Deus só fala uma vez. Você entendeu? E a voz de Deus acalmou meus ânimos, me deu vitalidade, me deu esperança, renovou as minhas forças. E eu pude caminhar um pouco mais. E a confiança. A voz de Deus despede as chamas de fogo. Existem chamas de fogo da parte de Deus e existe chama de fogo humana. A chama de fogo humana é aquela que traz ira ao coração, que promove um ardil no esconderijo contra a sua alma, contra a sua vida. Esse é o fogo que Deus vem com a sua água espiritual, que é a palavra, e faz acalmar. Às vezes as águas dentro da gente estão agitadas, né? A gente quer tomar decisões. O fogo da ira, da contenda, está dentro da gente. A gente está achando que perdeu o controle da situação. Existe algo fora do nosso alcance que nós queremos resolver e a qualquer custo. Porque alguém chuvalhou, né, o nosso nome, alguém falou algo, alguém promoveu caos a nosso respeito e incendiou com a língua, né, a nossa moral. Né? Então estamos sendo humilhados, sobremodo exposto. E aí ele vai dizer assim, ó: a voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Quedes. Ela tanto acende um fogo benéfico, como ela dispersa também os incêndios, os focos de incêndios que falam ao nosso respeito. É a voz de Deus. Ela assim o faz. Ela é água para os dias de sequidão, que a nossa alma tanto precisa. Ela é fogo para consumir. Ela é água para consumir o fogo e os focos de incêndio contra a nossa vida e o nosso caráter. E ela é fogo também para consumir, né, os fenos e as palhas que se levantam contra nós e os adversários ao redor. Multiforma da voz de Deus. Ela se transforma e se adequa ao socorro da vida do justo, seja para qualquer circunstância. Eu disse para qualquer circunstância. Essa é a voz de Deus. Vamos adiante. Ele diz assim, ó: a voz de Deus treme o deserto de Quedes e faz tremer o deserto de Quedes. A voz do Senhor faz da cria a corça e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz glória. Então depois que você ouve a voz do Senhor que desnuda os bosques, que faz tremer o deserto de Quedes e que coloca aí nos seus devidos lugares, né, as circunstâncias adversas, né, da nossa vida, pastor Marcos, junto com sua esposa. Prazer, pastor. Que prazer.
ter você aqui no grupo. Pastor Marco, meu dirigente, né? Dirigente da igreja, homem de Deus, honrado. Gosto muito dele. Gosto muito do pastor Marco. Que paz, que bênção, né? Que alegria estar aqui vendo o senhor participar dessa live. Hoje eu não fui trabalhar, porque sábado nós não trabalhamos. Eu quero terminar aqui, né, o meu trabalho em casa, né, e assim sucessivamente. Marcos José, né, está assistindo, né, e mais outros, que bênção. Paz, hoje estaremos lá na igreja, na casa de Deus. Que bênção, né? A voz de Deus, então, ela faz isso. A voz de Deus é maravilhosa. É uma voz abençoada, né, que nos abençoa em todas as circunstâncias. Ela nos amadurece, nos prova. Deus não nos prova para saber quem a gente é. Quer saber quem a gente é? Ele sabe, né? Ele nos prova para mostrar para a gente que a gente ainda não está preparado. É. A voz de Deus nos prova para mostrar que a gente ainda não é tudo aquilo que a gente acha que a gente é. Isso é uma benção, né? Estou muito feliz, minha vida está indo de vento em popa. Estou agradecido a Deus por todas as coisas que Deus fez na minha vida. E todas as realizações estão acontecendo. A seu devido tempo. A seu devido tempo. Eu não tenho pressa. Agora entendi todas. Parece que eu estou me despedindo do mundo, porque você chega numa fase da vida em que você entende tudo que Deus está fazendo. E aí você sossega. Porque a palavra, ela te traz essa segurança, né? A palavra, ela te traz essa segurança. Vamos terminar. Diz assim, ó, a voz do Senhor a voz do Senhor faz dar cria a corça, né, e desnuda os bosques. No seu templo, tudo diz glória. Quando tudo isso passar na tua vida, quando tudo passar, quando tudo terminar, quando as circunstâncias, quando as adversidades, quando as lutas passarem, que você entender o porquê de toda essa situação, de toda essa circunstância, de toda essa adversidade, aí no templo e no seu tempo, templo e tempo, aí tu vai dizer, e tudo diz glória, quer dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Mas isso se dá quando, pastor Nelson? Isso se dá quando você amadurecer, né? O tempo vai te amadurecer. E quando Deus... porque tudo isso aí, gente, deixa eu te explicar como é que é. Eu estou vivendo o que eu já li há muito tempo. Foram anos de leitura, anos. Anos de Deus amassando, tirando o melhor de mim para dar para alguém. Ontem eu estava dentro do ônibus, mas falando o evangelho com a sabedoria tal que até eu me espantei. O ônibus lotado, perplexo, todo mundo sentado, tinha uns 10 em pé. Eles ficavam com o olho estatalado, né? Eu estava pregando sobre o juízo de Deus dentro de cada vida, exclusivamente falando. Para cada vida. E Deus me deu uma simbologia. Eu falei assim, a tecnologia de Deus vai te alcançar lá dentro. Porque o fogo e o enxofre não foi feito para nós. Foi feito para o diabo e seus anjos. Mas todo aquele que ama e pratica a mentira vai estar lá junto com ele.
Não no início da sua morte, isso é no final de todas as coisas, quando Deus julgar o demônio e derrotá-lo. Mas quem morre agora já vai para o Hades, que é um globo terrestre espiritual que Deus criou, porém com a ausência de Deus, e você vai ter uma TV passando diante da tua vista, assim, ó, desde o minuto, segundo da tua existência até o fim dela. E o que vai te perturbar são as lembranças do que você pôde fazer e não fez, e o que você se recusou e deixou de fazer. Você entendeu? E o povo ficou perplexo. E eu falei para eles assim, ó, e outra, o espírito não tem palpebras, portanto você não vai conseguir fechar os olhos. E aquilo vai ficar te perturbando, assim, a vida inteira. Você vai ver todos os fatos da tua vida, mas você vai ver sem você querer ver. Esse é o juízo de Deus para cada pessoa. Deus vai lançar, quando você vê aqui, ó, e lançarei sobre ti as suas transgressões e te julgarei segundo as suas iniquidades. É essa TV, esse telão que vai passar diante de você no ambiente ausente de Deus. Então você vai ver isso, você querendo ou você não querendo. Ninguém vai ver, só você vai ver a tua vida. E você vai amaldiçoar a Deus e o dia do seu nascimento. Aí você dirá, maldito o dia que eu passei a existir. E falei para eles, e esse dia que eu estou aqui pregando para vocês, dentro do ônibus eu falei, vocês vão ver isso. E vocês vão dizer, por que eu não ouvi aquele neguinho? Maldito seja ele também. A Bíblia diz que vocês vão amaldiçoar aquele que não vai herdar a vida eterna, que vai deixar de ver o Criador, que não verá. Porque eu não acredito que o inferno vai ser para sempre. Vai ser um tempo de castigo. Creio que o mesmo tempo da existência da criação do homem até o final da criação vai ser o tempo, porque Deus é justo, Deus não é sádico. Ele vai ter ciência que vai ter gente lá, mas ele não vai estar lá. Então ele vai deixar você passar o castigo, depois você deixa de existir. Tanto no espírito, porque tudo se volta para Deus. O que o Rodrigo Silva falou é uma verdade. Você vai deixar de existir espiritualmente e carnalmente. Toda a essência que te fez existir no espírito vai para dentro de Deus, que é dele. Deixar de existir é não ter consciência nem no espírito e nem na carne. Por isso que só vai reinar e viver com ele eternamente aquele que confia nele agora. Já pensou? Você existiu, viveu um tempo para pagar os seus castigos e depois você deixa de existir até no espírito? Porque tudo que é de Deus volta para Deus. Você só existiu porque você é parte de Deus. Você não terá consciência. Você deixará de existir pós o castigo eterno. Primeiro você passa pelo castigo. Depois você deixa de existir. É uma coisa muito ruim. O que existe é consciência, e consciência é alma, e alma é espírito. Porque Deus é misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. O que é consumir? É deixar de existir. Enquanto estamos aqui, nós não seremos consumidos. Enquanto estamos aqui, nós não seremos consumidos. Quando não acreditamos e passamos pelo castigo, então não iremos herdar com Deus, nem depois de ter passado pelo castigo. Deus vai ter consciência que tem um povo lá que o rejeitou. Ele vai tomar tudo que é dele. A alma é dele e o espírito da... Quer dizer, lá só vai estar a alma. Aí vai deixar de existir. Então você deixa de existir como alma também. E vai tudo para Deus. Se junta ao todo. Porque Deus é toda... De Deus é toda a alma.
se junta ao todo e deixa de ter existência espiritual. Primeiro você passa pelo castigo eterno. É uma coisa muito triste. Mas isso vai durar. Vai ser como se fosse eternidade. Deus não é sádico. Deus é bom. Ele vai te punir. Ele disse, colocarei sobre diante de ti as tuas transgressões e te castigarei segundo as suas iniquidades. Desde Adão e Eva até o fim do tempo vai ser o castigo que vai durar. Eu entendo biblicamente assim. Porque senão estorba o que está escrito. Agora, aquele que acreditou vai gozar com ele enquanto ele existir. Deus existe para todos sempre, então será para sempre ao lado dele. É uma maravilha. Vamos para terminar aqui o versículo 10. Olha lá. O Senhor preside o dilúvio. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. O Senhor dá força ao seu povo. Quer dizer, os dilúvios da nossa vida é o Senhor quem prediz. Há pessoas que dizem assim, ó, há provas que não vêm de Deus. Concordo, mas são vontade permissiva. Até para os nossos aprendizados. Até para o nosso aprendizado. Até para o nosso aprendizado. Há provas que não vêm de Deus, concordo? Até para o nosso aprendizado. Ele permite. São consentimentos e vontade permissiva. Existem situações que Deus nos prova. Existem situações que Deus permite. Consentimentos. E assim. E todas essas coisas vai moldando o nosso caráter e amadurecendo a nossa vida. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, que está no céu diante da tua presença, quero te agradecer pela essa paz, pela essa equidade, pela essa justiça, pela essa palavra maravilhosa que o Senhor nos concedeu hoje. Nem eu sabia, né? Porque é um salmo muito simples, Salmo 29. Mas o teu poder, o teu espírito, a tua glória, a tua graça, a tua equidade, a tua justiça é tão vívida na vida da gente que constantemente lutamos, né? Estamos dispostos a lutar contra o nosso eu, né? Amassar ou se deixar ser maldado pela tua palavra, pelos que nos presidem, é tão grande que eu venho te agradecendo por tudo quanto o Senhor representa para mim. Pelo meu trabalho, pelos 10 mil sacos que já acabou ontem, né? Eu sempre deixo 100 unidades, agora estou com 150 unidades aqui para alguma coisinha que eu precisar. Foram 10 dias, né? 10 mil sacos. E tudo está correndo segundo a tua vontade. Porque não há pretensão. Não há em mim, Senhor, né, olhos altivos. Né? Não amejo coisa maravilhosa demais para mim. Tudo para mim está como o Senhor quer. E eu estou hipermaster satisfeito. Muito obrigado. Abençoa a vida dessa pessoa que está do outro lado. Dá a ela um dia maravilhoso, um sábado abençoado. Um dia diante da tua presença, para a glória e honra do teu santo e maravilhoso nome. Porque eu sei que daqui a pouco esse vídeo vai, né, ser divulgado, alguém joga ele por diante, sempre jogam, e eu te agradeço por tudo isso, em nome de Jesus. Abençoa a minha vida, abençoa o nosso estado, abençoa a minha casa, abençoa o nosso ministério. Dai-nos um culto hoje diante da tua presença, como eu sempre oro antes de sair daqui. Eu sempre clamo ao Senhor, que o Senhor use alguém lá para distribuir o amor, a equidade e a justiça dentro da tua casa.
Te agradeço pela essa paz, pela essa bondade, pela essa equidade, pela essa vitória, pela estabilidade espiritual. Me dá perseverança, Senhor. Me dá resistência na fé. Em nome de Jesus é o que eu te agradeço, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Receba a paz, receba a bênção. Voltamos a qualquer momento. Aqui é o pastor Nelson Nascimento, Negão de Saco Preto. Pai do Senhor.